À medida que o dia chega ao fim e as sombras da noite se espalham ao nosso redor, convido você a silenciar o seu coração e a se preparar para um momento profundo de intimidade com Deus. Antes de elevarmos os nossos clamores ao Criador, vamos descansar a nossa mente na imutável palavra divina. As Escrituras Sagradas, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, nos relatam um momento de profunda sensibilidade e quebrantamento. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estas foram as palavras sinceras de Neemias, um servo de Deus, ao receber as notícias dolorosas sobre a real situação de miséria em que se encontravam os seus irmãos em Jerusalém. Talvez, ao deitar a sua cabeça no travesseiro hoje, você consiga se identificar perfeitamente com as lágrimas desse homem. Nós compreendemos muito bem o que significa chorar em segredo por áreas da nossa vida que parecem completamente destruídas e que simplesmente não avançam. Conhecemos a dor de ver casamentos desmoronando, finanças em ruínas e a saúde debilitada. Sentimos essa angústia na alma e no silêncio da noite arde em nós um desejo profundo de reconstrução. A grande verdade é que sempre haverá momentos em nossa jornada terrena nos quais seremos chamados a nos levantar com coragem em meio aos escombros. Se você deseja que Deus restaure a sua vida a partir desta noite, escreva agora mesmo nos comentários. Amém. Nós temos olhado atentamente para as coisas quebradas que nos cercam nesta vida. Temos observado, com o coração apertado, os muros da nossa dignidade caídos e aquelas áreas desoladas que necessitam urgentemente de uma reconstrução espiritual. Há momentos em nossa história onde alguém precisa desesperadamente intervir, onde uma atitude precisa ser tomada, mas muitas vezes nos sentimos completamente impotentes, sem saber ao certo o que fazer ou qual direção seguir. Em muitas dessas noites silenciosas, o nosso único refúgio tem sido o choro no recôndito do nosso quarto. No entanto, eu creio firmemente que a inspiradora história de Neemias, que estamos meditando nesta noite, guiará a sua alma de forma maravilhosa. Ela nos transformará, tirando-nos do estado de constante preocupação para nos mover em direção a uma ação vitoriosa e abençoada, exatamente como Neemias fez em sua época. Toda a dor e o sofrimento desse grande homem começaram a ser registrados logo no primeiro capítulo do seu livro. A Bíblia relata com detalhes que ele ouviu falar sobre a extrema miséria em que se encontrava o povo remanescente em Jerusalém, e o seu coração foi tocado de tal maneira que ele foi movido a lágrimas sinceras. Que esta palavra mude a sua perspectiva e traga a paz necessária para o seu descanso. Se você crê que o Senhor está atento ao seu clamor e vai agir em seu favor, declare com fé nos comentários: glória a Deus. As Escrituras Sagradas registram com precisão as palavras de Neemias, filho de Acalias, no texto sagrado. Ele relata: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Diante de relatos tão devastadores, Neemias abriu o seu coração diante do trono da graça. Ele chorou, lamentou por dias seguidos, jejuou e buscou intensamente a presença do Deus dos céus. Na sua profunda humilhação noturna, ele clamou: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o pacto e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos,
para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Ele reconheceu as falhas do seu povo e confessou os pecados cometidos contra o Senhor, admitindo que tanto ele quanto a casa de seu pai haviam falhado. Foi exatamente nesse ponto de total quebrantamento e entrega que a grande jornada de restauração e vitória daquele homem começou. Se você também deseja confessar a grandeza de Deus em sua vida hoje, comente agora mesmo: o Senhor é grande e terrível. Após derramar as suas lágrimas e elevar as suas preces na quietude da noite, as Sagradas Escrituras nos mostram que Neemias não permaneceu estático. Ele carregava uma paixão ardente por Jerusalém dentro do seu peito e tinha a plena convicção de que algo precisava ser feito com urgência. Ele então começou a dar os passos necessários para a reconstrução. No capítulo seguinte, a dor profunda que sentia pelo seu povo era tão evidente em seu rosto que até mesmo o rei Artaxerxes notou a sua tristeza. Quando o monarca lhe perguntou o que estava acontecendo, Neemias não hesitou em expor a terrível situação de Jerusalém e suplicou por auxílio. Para a sua surpresa, o rei não apenas concedeu a permissão para que ele partisse, mas também se prontificou a fornecer os recursos e as cartas de apoio para que as portas da cidade fossem totalmente reconstruídas. Com o favor de Deus e do rei, Neemias regressou a Jerusalém. Ao chegar ao seu destino, ele reuniu homens que compartilhavam do mesmo propósito e da mesma visão para reconstruir os muros caídos. Eles abraçaram aquela causa nobre com dedicação e o trabalho começou com grande entusiasmo. Nessa belíssima narrativa, contemplamos a história de alguém que decidiu fazer o que era correto e restaurar a dignidade do seu povo. Se você também está pronto para se levantar e viver o favor do Rei dos Reis na sua vida, escreva com autoridade nos comentários: eu recebo o favor de Deus. A história de Neemias nos comunica uma verdade dolorosa, mas extremamente necessária para o nosso crescimento espiritual. O fato de desejarmos fazer o que é correto e bom não significa que todas as pessoas ao nosso redor vão nos apoiar. Neemias experimentou essa dura realidade na pele. Assim que os trabalhos de reconstrução dos muros começaram a avançar, surgiram dois ferrenhos inimigos, Sambalate e Tobias. Durante toda a jornada de edificação, esses dois homens procuraram semear a discórdia, zombaram dos trabalhadores, criaram armadilhas e tentaram de todas as formas paralisar a obra de Deus. No entanto, a despeito de todas as ameaças e perseguições inteiramente injustas, o final dessa história foi de tremenda vitória, pois os muros foram totalmente reconstruídos. Eu creio que, nesta noite, muitos de nós temos diante de nós justamente aquela situação dolorosa que nos faz chorar e lamentar, assim como Neemias vivenciou. Existe algo em sua vida que você deseja mudar desesperadamente, algo que precisa ser consertado e restaurado com urgência. Pode ser um conflito terrível no seu ambiente familiar, uma crise profunda na sua vida pessoal ou uma barreira intransponível no seu trabalho. A primeira grande mensagem que o Senhor nos entrega hoje é que não podemos, de maneira nenhuma, permitir que o medo governe o nosso coração. Se você decide não temer os Sambalates e Tobias que se levantam contra você, comente com fé: o inimigo não vai me parar. Não importa o tamanho da adversidade ou a altura das ruínas que estão diante dos seus olhos. Nós precisamos ter a coragem necessária para reconstruir o que foi quebrado. A segunda grande lição que Neemias nos ensina com a sua vida é a necessidade absoluta de orar sem cessar. Desde o primeiríssimo instante, a resposta daquele homem diante das más notícias e do choro foi se prostrar em oração diante do Altíssimo. Ele buscou a Deus no início, durante o processo, e permaneceu orando até o fim da obra.
Eu não conheço os desejos mais íntimos do seu coração nesta noite e não sei quais são as áreas da sua vida que você busca reerguer com urgência. Mas lembre-se sempre de uma verdade espiritual. Nada se move de maneira correta neste mundo sem o poder da oração. A prece feita com fé nos ajuda a depositar cada um dos nossos problemas e aflições diretamente nas mãos poderosas do Senhor. E isso é o que realmente importa. Nós desejamos que Deus faça parte do nosso projeto desde o início, caminhando lado a lado conosco, fortalecendo as nossas fraquezas, nos concedendo sabedoria divina, discernimento, coragem e velocidade espiritual para vencer as batalhas cotidianas. A terceira atitude que precisamos tomar a partir de hoje é nos levantar e agir com determinação. Se você está pronto para colocar a sua vida nas mãos do Senhor nesta noite e crer no poder da resposta divina, declare com convicção nos comentários: Senhor, ouve a minha oração. Por mais belos e nobres que sejam os planos que temos para o nosso futuro e para a nossa família, se não começarmos a dar passos concretos em direção a eles, eles jamais se realizarão. Apenas desejar não é o suficiente, e não basta apenas orar se não estivermos dispostos a nos mover quando o Senhor exigir. A ação fundamentada na palavra é a prova viva da nossa fé genuína, demonstrando que realmente nos importamos com aquilo que nos causa dor. Neemias nos deu o exemplo perfeito disso ao agir diante das ruínas de Jerusalém. Para essa caminhada, necessitamos de foco absoluto. O inimigo de nossas almas fará de tudo para nos desanimar em cada etapa do caminho. Mas os olhos de Neemias estavam fitos na obra. Da mesma forma, precisamos manter a nossa atenção plena e compreender as promessas divinas. Por termos orado com fervor nesta noite, o socorro do alto virá sobre nós. Eu creio do fundo da minha alma que tudo o que é depositado nas mãos do Senhor atrai o favor divino, trazendo também pessoas com o mesmo propósito para edificar conosco. Não há momento melhor para iniciarmos esse clamor do que agora mesmo, entregando os nossos caminhos a Ele. Ore comigo neste momento. Gracioso Pai Celestial, muito obrigado por Tua palavra viva e eficaz nesta noite. Sou profundamente grato por Tua presença consoladora e por guiar os meus passos na reconstrução de tudo o que foi perdido. Se você crê que o socorro de Deus já está a caminho, escreva nos comentários: o meu socorro vem do Senhor. Ó Senhor Deus, eu tenho olhado para estes problemas complexos e desgastantes há muitos anos. E bem sabes que ninguém se agrada dessa situação terrível. Eu mesmo não aguentava mais viver dessa maneira. Muitas vezes parecia que a minha vida inteira estava completamente travada, congelada no tempo, e que eu não conseguia sair do lugar. Eu chorei amargamente por causa disso, Senhor. Tu bem sabes o quanto as minhas lágrimas molharam o meu travesseiro no silêncio da madrugada. Eu também clamei ao Teu nome, mas talvez não tenha orado da maneira como deveria. Muitas vezes eu apenas pedia que Tu fizesses milagres, em vez de me colocar à disposição para agir sob a Tua força e o Teu comando. Mas hoje, meu Pai, eu compreendo perfeitamente que as minhas atitudes estavam incompletas. Enxergo agora um caminho muito melhor para vencer essas barreiras e Te agradeço por abrir os meus olhos espirituais. Eu me achego a Ti nesta noite com uma prece sincera e humilde. Pai, Tu conheces perfeitamente o clamor mais profundo da minha alma e sabes exatamente o que tem me feito chorar em segredo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e coloco essa dor diante do Teu altar agora mesmo. Peço que não apenas resolvas essa situação, mas que também me ensines a lidar com ela, mostrando-me qual é o meu verdadeiro papel nessa reconstrução espiritual. Se você está disposto a ouvir a voz de Deus e agir com a força dele, comente com sinceridade. Ensina-me o Teu caminho, Senhor.
Eu não quero apenas orar nesta noite e continuar de braços cruzados, permitindo que as coisas fiquem como estão. Eu desejo ardentemente me levantar com ousadia e fazer tudo o que for necessário para ver a restauração acontecer, exatamente como Neemias fez. Ajuda-me, Senhor, a tomar atitudes firmes, mesmo quando eu não souber direito o que fazer. Concede-me discernimento espiritual nesta nova estação da minha vida, para que eu compreenda claramente o que o Senhor está me chamando para reconstruir com as minhas próprias mãos, e o que devo simplesmente descansar e deixar sob os teus cuidados exclusivos. Não permitas que eu gaste as minhas forças naquilo que não recebi a tua aprovação para realizar. Abre os meus olhos para enxergar os passos corretos, o tempo certo para cada ação, as pessoas certas que devem caminhar ao meu lado e a direção exata a seguir. Que a minha reconstrução seja inteiramente guiada pela tua soberana sabedoria e nunca pelo imediatismo, pelas emoções passageiras, pelo medo ou pelas frustrações do passado. Meu Pai, eu repreendo agora toda espécie de medo que tenta me paralisar e me impedir de avançar. Que o teu perfeito amor lance fora todo o receio e encha o meu ser de coragem celestial e ousadia santa para reconquistar tudo o que o Senhor reservou para mim e para a minha descendência. Se você deseja ser livre de todo o medo e receber a ousadia de Deus, comente com autoridade. Deus não me deu espírito de temor. Pai amado, derrama sobre mim um foco inabalável para aqueles momentos em que a jornada se tornar difícil e cansativa. Dá-me forças quando o desânimo bater à porta ou quando as forças do mal tentarem contra a minha paz. Que os meus olhos permaneçam fixos no teu propósito até o fim, assim como Neemias fez pelo seu povo. Ajuda-me a obedecer aos teus mandamentos, tanto nas pequenas coisas cotidianas, quanto nas grandes decisões. Não me deixes desprezar os pequenos começos. Concede-me a graça de mudar hábitos errados, de encarar as minhas responsabilidades com maturidade e fé, e faz com que as minhas escolhas diárias estejam em perfeita sintonia com as minhas orações. Eu também clamo para que coloques em meu caminho amigos leais e pessoas que compartilhem da mesma fé, enviadas por ti para tornar a minha caminhada mais leve e vitoriosa. Que o teu socorro me encontre e me cerque de pessoas que se importem de verdade comigo. Por fim, meu Deus, eu me levanto contra todos os inimigos espirituais que tentarem se erguer contra este processo de restauração. Que nenhum conselho do mal prevaleça contra a minha casa. A tua palavra garante que eles se ajuntarão, mas que seriam espalhados. E eu decreto que eles jamais conseguirão impedir a linda jornada de reconstrução que estou trilhando a partir de hoje sob a tua proteção. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos com fé e agradecemos por tudo. Se você crê na vitória completa da sua família, comente para selar esta noite. Amém e glória a Deus.